Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Paramos aqui na questão 665, ok? Bem, para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem daquilo que for falado aqui. Bem, quero também informar vocês que geralmente eu dou minhas opiniões e nem sempre eu concordo com aquilo que está exposto aqui nesse livro, ok? E caso vocês queiram fazer algum comentário, fique à vontade, concordando ou discordando, me dando sugestões. Eu terei um grande, imenso prazer em responder a cada um de vocês, ok? E quando eu dou minha opinião sobre algum assunto, eu quero deixar bem claro que eu não tenho a presunção de achar que eu estou com a verdade ou que eu esteja criticando. Porém, assim como você, como eu, como todos nós, temos sim o direito de pensar de uma forma pessoal, ok? Eu acho até mesmo que quando nós expomos aquilo que pensamos, estamos abrindo a possibilidade do oposto, né, se manifestar e poderá até nos mostrar que estamos errados, ok? É assim que eu penso. Eu queria pedir a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o like. Seria interessante que vocês fizessem isso agora, porque geralmente as pessoas depois no final esquecem de fazer isso. Então se inscreva agora, não custa nada, só dá 2 cliques, um na inscrição e um no like. Se depois de tudo que for falado aqui vocês, por acaso, não agradar a vocês, é só chegar lá e clicar novamente e não se inscrever e não dar o like. Bem, os capítulos, quando são muito grandes, longos, eu divido por partes, ok? Por isso vocês estão vendo ali a caneta escrito segunda parte. Porque a nossa conversa aqui varia sempre um pouco para mais ou um pouco para menos. 30 minutos para que o áudio ou o vídeo não fique longo. Bem, nesse capítulo nós estamos anteriormente falando sobre o bem, sobre o mal e tudo mais. Estamos no livro segundo, capítulo segundo. Ok? Livro segundo não, desculpe. Livro terceiro, vocês estão vendo lá em cima? Pois é. Livro terceiro, capítulo segundo. Porém, na segunda parte. Então vamos lá, sem muitas delongas. Kardec pergunta então: que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prescrita no Evangelho? Tem alguns que rejeitam isso, né? O mais interessante de falar sobre essa rejeição é a Igreja Católica. Ela tem como dogma não fazer prece, não fazer missas de 7º dia para aqueles que morreram, quando aquele que morreu tirou a própria vida, ou seja, tenha praticado o suicídio. Então é um dogma da Igreja Católica. E nós, por pouca inteligência que temos, sabemos que no caso dos suicidas, são pessoas comuns como nós. E esse ato equivocado dele, ele precisa de muito mais ajuda do que aquele que morre por causa natural, não é verdade? Bem, então vamos ver a resposta das religiões que não fazem a prece para os mortos porque não está escrito, segundo eles, no Evangelho. Vamos lá. Resposta: o Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis do seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira
de alcançar esse objetivo. Deu para entender? Não importa a maneira, faça o bem para o seu semelhante, ok? Empregar todos os esforços possíveis para fazer isso. E ele continua: se é verdade que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça, da qual ele é o tipo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdadeiro que a prece que lhe endereçais por aquele que vos inspira afeição, é para ele um testemunho de lembrança, que não pode senão contribuir para aliviar seu sofrimento e consolá-lo. Quer dizer, o irmão já está do outro lado sofrendo. Qualquer prece ou oração que você faz para ele é um consolo. Não é verdade? É da mesma forma que nós aqui na Terra, por exemplo. Você está aborrecido, chateado por um problema que passou ou está passando, certo? Aí vem uma pessoa amiga sua, um parente, não importa. Chega perto de você, te faz um carinho, pergunta o que houve, se ele pode te ajudar. Isso nos alivia um pouco a alma, de saber que tem alguém se preocupando conosco. Então, é isso. E ele continua: desde que ele testemunhe o menor arrependimento, que é da pessoa que fez a besteira, então somente é socorrido, né? A pessoa que morreu. Mas isso não o deixa jamais ignorar que uma alma simpática ocupou-se dele. Quer dizer, embora ele fique lá ainda sofrendo, coisa e tal, mas ele vai lembrar sim que alguém pensou nele. E continua ele: e lhe deixa o doce pensamento de que sua intercessão foi-lhe útil. Quer dizer, ajudou a ele, claro, né? Resulta necessariamente de sua parte um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Tá vendo? Às vezes é amizade, às vezes tu nem conhece. É apenas uma piedade que você tem por ele. Ele vai ficar grato, claro, vai fazer bem a ele. Por conseguinte, o amor que o Cristo recomendou aos homens não faz senão aproximá-los entre si. Portanto, os dois obedecerem à lei de amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Quer dizer, o objetivo é o que? Nos ajudarmos mutuamente. E tem algumas coisas aqui que foi dita na época para Kardec, por esses espíritos, que eu discordo plenamente. Discordo com muita coisa, certo? Quando fala que o irmão vai sofrer na pátria espiritual, a doutrina espírita fala em umbral, né? Outros purgatório, e por aí vai, né? Cada um dá o nome que queira dar ao ambiente que nós iremos passar depois que sairmos do corpo. E dá uma ideia errada da coisa quando se fala que dá a justiça de Deus, aplicar a justiça, que o cara vai sofrer, que o cara vai passar, sabe? Que nós vamos passar por isso, por aquilo. Meus irmãos, eu não acredito em nada disso. Nessa parte eu não acredito em castigo de Deus, nunca acreditei. Quer dizer, nunca acreditei não, né? Eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas eu tenho pensado muito sobre isso. Na minha ignorância ou inteligência, seja como for, eu não consigo ver isso. Eu não consigo entender como um criador, né, pode ter para com suas criaturas, que somos nós, seus filhos, ignorantes, infantis, né, castigar um dos seus filhos. Eu não consigo ver isso. Sinceramente, eu não consigo ver isso. Sabe? Seria um absurdo. Seria um absurdo. Um pai, uma mãe que agride seu filho. Não existe a lei humana que pune. É um absurdo. Mas o pai e a mãe que agridem seus filhos são ignorantes. Não tem como comparar eles com Deus. O amor deles com seu filho, do amor de Deus para conosco. Então eu não consigo aceitar isso com facilidade. Sabe?
se existe uma justiça plena, como é que o Criador vai permitir que um filho seu sofra? Aí você vai falar para mim, mas o cara praticou uma porção de crime, uma porção de erro. É mesmo? Me fala quem não praticou. Por outro lado, as crianças, as crianças, tem vários tipos de crianças, dóceis, agressivas, rebeldes, enfim. Então tu tem 3 filhos, aquele mais rebelde tu vai agredi-lo, vai espancá-lo, ou você vai se preocupar mais em querer ajudá-lo. Então, se nós somos, né, pecadores, os mais pecadores não são aqueles que precisam de mais ajuda? Vai resolver pegar teu filho e castigar, espancar ele? A criança, quando é espancada, o que acontece com a criança? Ela não fica mais rebelde? Eu posso dizer porque eu passei por isso. Passei exatamente por isso. Mas na época era a educação que as pessoas entendiam que era assim, que deveria ser. Então eu fazia mais cagada ainda. Entendeu? Eu não me preocupava, não, fazia mais coisas erradas. Então eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus permita, né, que sejamos espancados, etc e tal, por espíritos superiores voltados para o mal. Sempre que existe espírito superior, não quer dizer que sejam bonzinhos, não, minha gente. Tem espírito muito mais elevado que a gente em inteligência, é superior, mas voltado para o mal, com uma maldade superior à nossa, sabe? Nem sempre superior é sinônimo de bondade, não, gente. Tá? Superioridade é uma coisa, bondade é outra. Deu pra gente entender isso? É difícil? Não, não é difícil. Ok? Então, meus amigos, mas tem um relato dos espíritos depoimentos das pessoas que desencarnaram e que na espiritualidade está sofrendo isso e aquilo. Mas sabe por que está sofrendo? Porque antes de morrerem, acreditavam que iriam sofrer depois da morte. Sabe? Elas criaram essa própria dificuldade para elas mesmas. Nós fazemos isso conosco o tempo todo. Sabe? E ainda vem as informações equivocadas desses irmãos, dizendo que estão sendo castigados pelas coisas que fizeram de errado. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós viemos aqui só para fazer o bem, como obrigação, como pena capital? Se você fizer o mal, está ferrado, é isso que estamos falando? Esse é o Deus que nós conhecemos? Será que tem fundamento e lógica isso? Um Deus que vacilou, se ferrou comigo. Isso é Deus de amor, de piedade, de caridade? Não, não é. Para mim não é. Se Jesus nos impõe a condição de nos melhorarmos, temos que perdoar não 70 vezes, mas 70 vezes 7. Um caminhão parou aqui em frente, um barulho danado, eu tive que dar esse pausezinho. Mas se Jesus nos pôs como uma das condições de sermos protegidos, né, na espiritualidade, perdoarmos não 70 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quantas vezes Deus irá nos perdoar, gente? Vamos sair dessa opressão que as religiões pintaram para a gente. Jesus não criou religião, ele veio destituir todas as religiões. Ele não veio falar que no futuro vai ter uma religião maravilhosa, nem isso ele falou. Se ele tivesse dito, teria em algum escrito desses antigos testamentos, depoimentos, estaria alguma coisa nesse sentido. Jesus quis exatamente acabar com todas as religiões. Quando ele falou que não adianta procurar Deus aqui, acolá, porque não vai encontrar, porque Deus está dentro de você. Ora, se Deus está dentro de mim, eu vou para um umbral, levo Deus comigo. É isso que estão falando? Será que a gente pode sair dessa pequenez, dessas informações equivocadas? Não digo tão equivocada com o sentido de enganar, mas que era necessária, que já não são mais. Porque a nossa inteligência já tem a possibilidade de entender melhor as coisas. Saber que estamos aprendendo. E qual aprendiz que não erra? Caramba! Quando nós estudávamos, no princípio da nossa educação escolar,
Nós éramos punidos por não tirar a nota 10, a nota máxima nas provas? Não. Muitos professores se dedicavam mais ainda a nos ajudar. Isso é uma coisa natural ou não? Não são os mais doentes que precisam de remédio? Ou é o saudável? Por acaso o doente não é um ser humano? Por acaso o espírito, seja ele qual for, não é filho de Deus? Não é necessitado de ajuda, de auxílio? Pois bem, meus irmãos. Então não acreditem nisso. Tá? Que teremos que passar por um umbral. Sofrer o quê, rapaz? Nós estamos aprendendo e vamos ser castigados porque estamos aprendendo, é isso que estamos falando? É disso que falamos? Ah, minha gente, se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia nos passar muitas coisas que iriam nos libertar dessas ideias e concepções que já não servem mais para nós. Já não servem. Purgatório, inferno, umbral, nada disso serve para a gente. Sabe por quê? Principalmente porque não nos faz melhores e nem quita nossas dívidas, nossos erros. O que vai quitar nossas dívidas, nossos erros, é nós passarmos por ele com dignidade. Certo? Se você não passou, qual o problema? Faça como o Chico Xavier falou. Ninguém pode mudar o passado, mas pode fazer um novo começo. Né? Mudarmos a nossa direção. Todo mundo pode fazer isso. Será? Bem poucos podem compreender isso. E aqueles que não compreendem não podem fazer isso. Mas nós que estamos, pelo menos ouvindo, lendo, estudando o livro do Espírito, podemos abrir nossa mente. Sabe? Nós então, se nós continuarmos a acreditar que vamos passar pelo umbral, sofrer, aí iremos sofrer porque estamos escolhendo ir para um lugar desagradável, desnecessário. Ok? Aí nós podemos então dizer que acreditamos que Deus, ele não é justo, porque ele pune aquele que não tem sabedoria. Ele pune o ignorante que somos nós. Ok? Aí podemos ir contra, acreditar que Deus é bom. Vocês entenderam? Deus é bondade sempre. Não precisamos continuar acreditando nessas coisas de sofrer no umbral, porque ninguém paga nada, como eu falei. Nós fazemos nossas escolhas desde já. Se nós entendemos que um Deus é bom, que nos perdoa sempre, é impossível acreditar que existe um Deus que nos obriga. Fala de livre-arbítrio? Não temos. Somos obrigados a só fazer o bem, porque uma mínima cagada vamos para o umbral. É disso que as religiões falam. Sabe para quê? Para que você volte na religião lá e tente encontrar ajuda que tu não vai encontrar. Como Jesus fala, não adianta procurar Deus aqui e acolá. Você não vai encontrar ajuda de ninguém. Sabe? Porque esse Deus que nos impõe a só fazer o bem, as religiões falam que precisamos sofrer aqui para alcançar o céu. Me desculpe, mas que merda de vida é essa? Onde somos obrigados a fazer o bem sempre, sob a condição de sermos punidos por não fazer o bem. Você não pode te dar o prazer, né, de ser feliz um pouquinho, vamos supor, deixar de visitar um parente teu, uma pessoa que está doente, para ir para a praia, sem que te seja criado um peso na consciência do erro. Aí você se deixa levar pelo complexo de culpa. Ok? Sem parar para pensar que no dia seguinte você pode sim ir lá visitá-lo. Ok? É um desprendimento teu se você for deixar de passear para visitar alguém? Claro que é. É bacana, é muito maravilhoso. Mas você não será castigado do jeito que falam, não. Porque você foi no dia que estava mais propício para você poder visitá-lo.
Então, meus irmãos, ninguém veio aqui para sofrer nada. Nós viemos aqui para aprender. Para ser feliz também. A felicidade é desse mundo também. Sabe? Aí fala felicidade relativa. No universo não existe felicidade eterna. Toda ela, no meu ver, ao meu ver, é uma felicidade relativa. Porque é impossível, na minha concepção, na minha ignorância, é impossível um Deus ver um filho seu passando por dificuldades terríveis e ficar rindo e alegre. Eu não consigo entender isso. Eu posso entender que Deus compreenda isso perfeitamente, que a necessidade daquele irmão passar por isso. Olha, aquele filho seu. Mas ele ri e ficar feliz nesse momento. Se ele não fica feliz, ele tem que ter algum sentimento, algum sentimento emocional. Se ele não tem um sentimento emocional naquele momento de felicidade, ele também é feliz, né? Parcialmente falando. Então, meus irmãos, a felicidade, do jeito que pintaram, ela não existe. Pelo universo existe a felicidade relativa que poucos compreendem. Temos a felicidade que podemos ter. Ok? Podemos aumentar a felicidade? Claro. Toda boa ação gera uma boa reação, né? Então podemos ter momentos melhores? Podemos. Então, meus amigos, fica aqui, parece que não, mas essa perguntinha aqui, né, nos levou a essa reflexão toda. Principalmente quando fala ali, naqueles trechos, né? Quando Jesus fala lá em cima, amai-vos uns aos outros. Ora, se há uma sugestão de Jesus para com todos nós, qual o tamanho será do amor de Deus para com cada um de nós? Né? Aí precisamos nos arrepender para sair do umbral, conforme fala aqui no meio? Também não concordo. Precisamos sim entender o erro que cometemos e fazer melhor. Sabe? Reparação, claro, tu pega o dinheiro emprestado, tem que pagar. É nesse sentido das coisas que eu vejo. Tá? Então, meus amigos, é isso. Vamos dar continuidade, então. Vamos falar agora sobre a pergunta 666. E Kardec pergunta: pode-se orar aos espíritos? Quer dizer, pedir algum espírito, né? Alguma ajuda, etc. Resposta: pode-se orar aos espíritos, pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Mas seu poder está em razão de sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso, as preces que se lhes endereçam não são eficazes, senão são agradáveis a Deus. Quer dizer, eu discordo aqui desses pontos de vista que eu não concordo. Mas seu poder está em razão, até aí eu entendo. Da sua superioridade, o caminhão ligou de novo, vou desligar. Espera aí, já volto. Então, meus amigos, é por isso que eu não concordo com certas coisas aqui. Até aqui, quando ele fala que, né, são de acordo com o poder que Deus permite, em razão disso, depende sempre do Senhor de todas as coisas, claro. Até aí tudo bem. Agora, esse outro trecho aqui, ó. Por isso as preces que se lhes endereçam não são eficazes, se não são agradáveis a Deus. São coisas que não tinha necessidade de colocar. Sabe por quê? Toda prece é eficaz, sim. Toda prece, já falou, lemos ali anteriormente, né? Você faz a prece, não quer dizer que quer ser eficaz, né? Deixa muitas coisas aqui possíveis da pessoa interpretar errado. Por isso as preces que se lhes fazem não são eficazes. Olha bem, o que significa não ser eficaz? Não ter efeito algum. Mas lógico que tem efeito para você e para Deus.
A tua intenção de ajudar alguém é sempre eficaz. Deu para entender? Sempre eficaz. Não vai dar o resultado. Por quê? Porque fez para esse espírito? Não. Mesmo que tu faça para Deus, não vai ter resultado. Do jeito que você espera. Vamos supor que você quer que alguém fique... tem um câncer, você faz uma oração para o cara se curar de câncer. Aí você faz para Deus. Pede a Deus. Aí ele desencarna. Aí tu vai ficar bolado. Ah, mas Deus, eu fiz para Deus. Também não tem eficiência nenhuma, né? Nada eficaz nesse sentido do resultado que a gente quer. Mas é eficaz? Claro que é. Porque a prece que você fez, embora a pessoa desencarne, a energia vai ajudar aquele espírito a se restabelecer mais rapidamente para onde quer que ele vá, aonde quer que ele esteja. Da mesma forma, você faz uma oração, pede ao espírito superior, um espírito bom, né, que está aqui, orar aos bons espíritos, pede a ele para restabelecer a saúde de alguém, aí ele não vai fazer porque está na programação daquela pessoa de se encarnar. Está na programação. Aí não vai ser eficaz, da mesma forma que não é eficaz pedir a Deus uma coisa que não pode acontecer e que não deve acontecer. Por isso que eu não concordo com certas coisas. Ah, mas aqui foi falado há 1800 e pouco, tem 160 anos atrás. É claro que as pessoas podiam interpretar isso daquela forma. Hoje nós temos um entendimento maior um pouco, e eu não concordo. Porque aqui mesmo, lá na frente, está falando toda a prece feita em favor do próximo, tem sim, né, um grande fator positivo. Certo? É uma grande eficiência. Se tem eficiência, é eficaz. Ok? Então não concordo. Vocês estão vendo por que eu não concordo. Estou explicando. Caso vocês discordem, vai lá no comentário e faça o seu comentário. É por isso que eu acredito sim em Deus, no poder maior, na justiça, no amor. Se Deus tem justiça e não tem amor, ele deixa de ser o Deus que eu compreendo como Deus, para ser o Deus de alguém, não o meu. Se Deus não perdoa mais de 70 vezes 7 infinitamente, eu não acredito nesse Deus. Porque eu, sendo um ser humano falho, porcaria, ignorante, sou obrigado, moralmente, segundo o que Jesus nos disse, a perdoar 70 vezes 7, que é um número infinito. Ok? É um número infinito. Mas Deus não. Deus não me castiga, me manda para o umbral rapidamente. Eu sou obrigado a fazer o bem. Ah, você tem liberdade. Não, não tenho liberdade. Não tenho liberdade alguma. Meu livre-arbítrio. Ora, se eu faço, sou castigado. Eu tenho liberdade para roubar? Qual é a liberdade? Eu tenho liberdade da ação. Agora, tem consequência? Lógico que tem consequência. Se eu roubar aqui, eu vou preso. Não é verdade? Essa que é verdade. Agora, para Deus, eu sou obrigado a fazer o bem sempre, em qualquer condição. Se eu vacilar, estou ferrado. É disso que falamos aqui? Pois é disso que dá a entender. Ok? Então, meus amigos, aqui vai falar sobre o politeísmo. Estamos já com 28 minutos. Lemos, vocês podem observar, pouca coisa. Não chegou nem a meia página. É a meia página. Nem uma página inteira. Para depois entrarmos aqui aqui vai ser a terceira parte. Politeísmo. E vamos tentar da próxima leitura. Não sei se esse capítulo vai ser muito longo. Não vai dar para terminar ele, não. Talvez dê uma folha e meia. Politeísmo. O que é se tratar politeísmo? Politeísmo é a pessoa que acredita, né, que existem vários deuses, aquela ideia na antiga Roma, não é isso? Vamos ver a primeira pergunta aqui, só para dar a entender um pouquinho. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa? Por quê? Porque os fenômenos da natureza, o homem sempre acreditou que tinha... Eu estou falando o que eu penso, não estou falando o que está escrito. Os homens sempre acreditaram, nós, seres humanos, né, lá no princípio, sempre acreditaram que tem uma força superior, né, a tudo aquilo que não conseguimos explicar, uma força da natureza. Então, os caras, nós mesmo, muitos séculos atrás, acreditaram que existe uma força para os ventos, né, para o mar, né, para os efeitos da natureza, e criamos esses deuses, que é o politeísmo, que é a criação de vários deuses. Ok? Deus da guerra, e por aí vai. Então,
Por isso, a gente nunca conseguiu entender muito bem que existe um Deus único. Na atualidade, a maioria é monoteísmo, ou seja, acredita assim que existe somente um Deus. Embora ainda exista conflito de religiões, porque um acredita que o Deus é esse o verdadeiro, o outro acredita que é aquele verdadeiro. Um é Tupã, que é o indígena no Brasil, se eu não me engano, chama o Criador, o Deus de Tupã. Outros chamam muçulmano, sei lá o nome que dão a Deus. Outros chamam de Alá, outros chamam de, sei lá. Cada religião Deus acredita num Deus só. Só que ele já sempre, muita religião acredita que o Deus dele é o verdadeiro. O outro é o inimigo, então tem que matar o outro. Meu Deus. Então é praticamente um politeísmo diferenciado, né? Vamos botar assim? As pessoas pegaram um deusinho, não, meu Deus quer que as coisas sejam assim, então mato o meu inimigo. Foi assim com a Igreja Católica, não é verdade? Ela dominou praticamente por trás dos panos o planeta Terra por muitos e muitos séculos. Ok? Então fica por aqui. Vamos falar na próxima, já estou falando até demais, sobre o politeísmo. Ok? Quero agradecer a vocês que estão aqui comigo até agora. Não se esqueçam de se inscrever e dar aquele like, aquele joinha, né, aquele dedão para cima, para ajudar nós. Porque se você é inscrito, você também está ajudando o canal que não é meu, é nosso. Ok? Quanto maior número de pessoas entrarem e se inscreverem, maior número de pessoas vão pegando um pouquinho de conhecimento, não do meu conhecimento, né, mas do que é a doutrina espírita e também do livro dos Espíritos. Ok? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.